Olá, você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento, o seu mais novo podcast sobre cinema da internet. Eu sou Pablo Rodrigues, psicólogo, crítico de cinema e criador do canal Cinema em Movimento no YouTube. E este podcast é uma extensão deste canal, então se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos, tem vídeo toda semana, né? E aqui este podcast é um podcast quinzenal, né? Um podcast recente, esse é o nosso segundo episódio. E no programa de hoje vamos aproveitar aí a estreia no finalzinho do ano passado, no finalzinho de dezembro, né? De Soul, o mais novo filme dos estúdios Disney Pixar, né? Para falar hoje sobre a Pixar, né? Sobre o cinema da Pixar, né? Então a gente vai falar sobre esse estúdio que revolucionou o cinema de animação, né? Falar sobre a sua filmografia, as características de seus filmes, né? E também fazer uma crítica do mais novo filme, né? Fazer uma crítica aqui de Soul. E para esta tarefa, nessa tarefa difícil, porém prazerosa, eu conto hoje com mais um time de peso, né? Eu estou aqui novamente, né, diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro, ele, o historiador que se autodenomina crítico de porta de bar, mas nós sabemos que ele é muito mais do que isso. Felipe de Souza. Olá. Obrigado novamente, Pablo, pelo convite e agradeço a presença de todos. Vamos lá falar novamente de bons filmes, né? Porque a Pixar é falar de bons filmes. É isso aí. E, novamente, diretamente aqui de Recife, onde eu me encontro, né, ele, né, que é sociólogo e crítico de cinema, né, e um ótimo crítico de cinema, por sinal, Leonardo Lima. Olá, pessoal! Que prazer estar aqui novamente no podcast do Cinema em Movimento. E estou aqui com o espírito de criança para falarmos com muita alegria da Pixar, esse estúdio maravilhoso de animação que tanto tem revolucionado o mundo da animação no cinema. Beleza. Leonardo, no último episódio a gente comentou sobre as suas críticas, você falou do seu Instagram, né, onde você publica suas críticas. Fala aí pro pessoal, onde é que o pessoal pode encontrar suas críticas? Pronto, Pablo. O meu Instagram, né, que eu faço a publicação das críticas, é o Cine Mulholland. É uma homenagem, né, a Mulholland Drive, filme do diretor David Lynch. Beleza. E é com esses convidados maravilhosos que vamos falar hoje sobre o cinema da Pixar. Então tem muita coisa para a gente falar hoje, né? Espero que você fique conosco até o fim, né? Porque esse podcast é feito com muito carinho, com muita paixão, por pessoas que realmente amam a sétima arte, né? E afeto, carinho, amor é coisa que não vai faltar hoje neste podcast. Então vamos nessa, que está começando mais um podcast do Cinema em Movimento. Beleza, vamos falar sobre Pixar, né? Pixar Animation Studios, né? Conhecida somente como Pixar, que é hoje, né, o mais famoso estúdio de animação, né, pelo menos aqui no Ocidente, né? Então, a Pixar revolucionou, né, o cinema de animação lá em meados dos anos 90, né, e se tornou, né, um dos grandes estúdios de animação. E a Pixar, né, ela surge lá em 79, né, no final dos anos 70, como uma divisão, né, de computadores da Lucasfilmes, né, a empresa do George Lucas, né. Então, é somente em 86 que há uma cisão, né, e a empresa sai da Lucasfilmes, né, financiada, inclusive, pelo Steve Jobs, né, o cofundador da Apple, e começa a fazer alguns curtas, né, e em 95, né, é quando ela se mostra para o mundo, digamos assim, né, quando ela faz o seu primeiro longa-metragem, né, o primeiro longa-metragem
de animação feito totalmente em 3D, né? Feito totalmente por computador, né? E aí, daí para frente, foi, né, ladeira acima, podemos dizer assim, né? Ela surgiu, né, como uma parte ali da Lucasfilmes, né? Ela era uma das divisões da indústria lá de MED, fazia trabalhos pontuais, né? Ainda estava se desenvolvendo, né? Engateando ali. Fazia os trabalhos pontuais, né? Um dos primeiros, se eu não me engano, foi uma cena de uma explosão no Star Trek, A Era de Khan, né? Sim, isso mesmo. Um dos primeiros trabalhos dela. Mas a Lucasfilmes não via o potencial da Pixar igual o John Lasseter via, né? A Lucasfilmes usava ela como um acessório para contar as histórias dentro de algum filme, entendeu? Ela era uma ferramenta específica para alguns momentos, né? Já o John Lasseter já via ela como algo a mais, o potencial de fazer filmes em si mesmo, né? Então, eu acho que essa saída, né, acho que acabou sendo positivo para os dois lados, né? Embora eu acho que nessa Lucasfilm fez um dos seus piores investimentos, né? Que poderia ter mantido a Pixar com ela, né? E não fez isso, né? Eu acho que teria muito a somar ao estúdio, né? E para o próprio Steve Jobs inicialmente não foi tão positivo, né? Porque para ele queria fazer projetos de computador, né? Não era bem também o que ele queria. Ele não projetava trabalhar com filmes de animações, né? O projeto dele era a criação de programa de computador, o que também a princípio fracassou, né? Quando saiu o primeiro trabalho dos dois juntos. Mas a grande mente da Pixar até então, né, principalmente naquela época, que era o John Lasseter, ele sim tinha um projeto em mente de fazer esse filme feito inteiramente no computador, e eu acho que o grande nome, né, se podemos falar, pelo menos nessa fase inicial, né, claro, não deixando para trás os erros dele, ele foi uma das pessoas denunciadas pelo movimento Me Too, né? Ele está afastado já da Pixar, mas é o grande nome para mim que eu diria na trajetória da Pixar e principalmente no desenvolvimento dos seus primeiros filmes e seus grandes filmes iniciais é o John Lasseter. É só isso que sim. Infelizmente, né, ele foi um cara super importante, um visionário até, né, nesse sentido, né. Sobre essa questão que o Felipe acabou de falar, que ele foi um dos acusados pelo movimento Me Too, né, o John Lasseter, em 2017, ele saiu da Pixar, né, por conta de acusações de assédio, né, de assédio sexual, né. Então, tem esse tipo de cara, né, mas a gente não pode negar a importância que ele teve na indústria, né. Como o Felipe disse, né, a Pixar, desde sua origem, né, teve esse lado muito visionário, né, numa época que sequer poderíamos imaginar a importância que o computador teria nas nossas vidas, né, final dos anos 70, início da década de 80, eles já tinham esse lado visionário, né, sobretudo o John Lasseter, de produzir um primeiro filme totalmente através do computador, né? E aí eles tiveram esses perrengues, né, do ponto de vista institucional, né, da empresa, primeiramente na época lá da Lucasfilmes e depois com o Steve Jobs, né, com a compra da Pixar pelo Steve Jobs. E aí eles não desistiram, né, dessa ideia, esperaram, né, souberam esperar os avanços necessários da computação, né, do desenvolvimento, e até que em 1995 produziram, né, a obra-prima, né, não produziram apenas o primeiro filme totalmente de computador, mas uma obra-prima da animação que foi o Toy Story. Inclusive eu tenho até uma lembrança muito, muito terna da primeira vez que eu assisti o Toy Story, que foi na época que eu estava na escola, né, escola pública, isso lá em 97, eu acho. E aí eu lembro até hoje como eu e meus colegas de turno, né, numa escola pobre daqui do Recife, a gente assistia petrificado
a Toy Story, assim, é uma coisa incrível, né? Foi que a Pixar conseguiu fazer, né? Diferente do que a gente vê em outros estúdios, né? A Pixar teve essa inovação de fazer um filme inteiramente feito por computação, inteiramente 3D, né? Numa época onde a gente estava no auge do cinema de animação 2D, né? As animações em 2D que a Disney vinha fazendo, né? Estavam muito consolidadas, então a Pixar vai na contramão, né? Ousa, né? Nesse sentido. Mas a gente não é uma inovação puramente técnica, né? Não é uma preocupação puramente em trazer algo novo do ponto de vista técnico, mas é algo que traz uma técnica inovadora, porém também sem deixar de lado a obra como um todo, sem deixar de lado o conteúdo da obra. Como você falou, Leonardo, né? É uma obra-prima, né? Toy Story é uma animação deliciosa, né? Uma franquia deliciosa, né? Então, é uma técnica apurada aliada a uma forma também única de contar histórias, né? Então, acho que isso também foi e é um dos grandes diferenciais da Pixar, né? Eu gostaria de colocar esse ponto aí do primeiro contato com Toy Story, né? O meu também foi na escola, Leonardo. Foi bem semelhante a você. Até alguns dos filmes que eu gosto bastante, tenho muito carinho, eu vi a primeira vez na escola. Muito interessante isso. E o meu contato com Toy Story foi do mesmo jeito, assim. Até então, eu já tinha visto outros filmes de animação, né? Mas não essa animação em CGI. E a primeira vez que eu vi, eu fiquei boquiaberto. Eu não entendia, entendeu? Eu não entendia nada ali. Era tudo muito novo. Mas os personagens eram extremamente cativantes, né? E era de fácil acompanhamento aqueles personagens, né? Eles tinham uma expressão convidativa para você começar a assistir o filme, né? E logo eu já estava dentro daquele mundo, assim. Foi minha primeira experiência com a Pixar, foi com Toy Story o primeiro também, e até hoje é um dos meus filmes favoritos, assim, não só da Pixar, é um dos meus filmes favoritos. E interessante que, diferente de vocês, né, eu acho que o primeiro filme que eu vi da Pixar foi o Vida de Inseto, né, não foi o Toy Story. Eu vim conhecer mais a franquia Toy Story já na adolescência, né? Então, a minha relação com essa franquia é um pouco diferente, né? Eu era muito... Quando eu era criança, o que me impactou muito foram os filmes da segunda era de ouro da Disney, né? O Rei Leão, né? A Bela e a Fera, né? Quando eu vim assistir Toy Story, já foi mais para frente, já na adolescência, né? Mas a gente vai falar mais de Toy Story daqui a pouco, né? Eu queria que a gente comentasse um pouco, né? Porque a Pixar, ao longo da sua trajetória de lá para cá, né? Ela produziu dezenas de filmes, são dezenas de curtas-metragens que também são ótimos, né? Ela tem ótimos curtas, né? E 23 longas, né? O último lançado no final do ano passado, o Soul, né? E é uma trajetória invejável, né? Para comparação a vários estúdios que a gente tem por aí, a várias filmografias, né? Durante muito tempo, né, a Pixar era um filme melhor que o outro, né? Todo ano era uma obra, né, sensacional, né? Premiado no Oscar, né? Tanto que em 2006 a Disney decidiu comprar a Pixar, né? Porque ela viu que até a própria Disney, né? Até o próprio estilo Disney estava perdendo terreno já, né? Depois da inovação que a Pixar trouxe, né? Mas eu queria que a gente comentasse um pouco, que vocês comentassem um pouco o que vocês identificam de características no cinema da Pixar, assim, tanto técnicas quanto com relação a temas recorrentes, né? O que é que vocês identificam, né, de características que a gente pode dizer, não, isso aqui é muito Pixar, né? Isso aqui são características típicas do cinema da Pixar. Eu considero muito a forma que a Pixar trabalha os temas,
e desenvolve isso narrativamente para que seja atraente quanto para um adulto quanto para uma criança. Eu acho que isso já é até clichê, né? Todo mundo vai falar sobre isso. Eu acho que sempre falam sobre isso quando vão falar da Pixar, mas é sim uma coisa que tem que ser elogiada, porque tem outros estúdios que tentaram fazer isso, mas nunca chegaram bem à forma que a Pixar trabalha em relação a isso, né? Sem perder a beleza ou a inocência, e quando ele trabalha com a questão adulta, ele não trabalha com piadas bobas, né? Ele, pelo contrário, ele tenta trazer de forma uma questão existencialista, intimista, né? O que eu acho que é o grande mérito da Pixar e o que nos mantém vendo os filmes dela até hoje, né? E essa capacidade, né, de trabalhar com esse caráter mais aprofundado, né, dos aspectos da natureza humana, né, nas relações com os amigos, com a família, enfim, e traz esse diferencial para os filmes da Pixar. Eu também destacaria como uma das características das animações do estúdio o fato das narrativas terem uma ousadia maior, né? Eles diversificam mais as suas produções, ao contrário da Disney, né? A Disney aposta muito na continuidade das suas produções, né? De franquias mesmo, né? Visem já vista Frozen, né, por exemplo, né? Só para citar um exemplo mais recente. Mas a Pixar, tirando algumas poucas exceções, né, como o próprio Toy Story, Carros, Universidade de Monstros e Os Incríveis, a grande maioria das produções do estúdio sempre busca inovar. E aí trazendo diversas entidades, vamos chamar assim, né, que assumem um aspecto antropomórfico, né, trazendo esse lado humano, né, para entidades muito distintas, sejam brinquedos, né, sejam carros, sejam, enfim, diversos, né, seres que acabam adquirindo esse caráter humano nas relações entre si. E aí essa ousadia, né, que tem sido aprofundada ainda mais nos últimos tempos, né, do estúdio estar trabalhando, inclusive, com questões existenciais nas tramas, né, que permeiam os seus filmes. Agora, sobre a questão de inovação quanto à forma que trata os temas, eu tendo a discordar um pouco, porque eu acho que isso é algo que é fruto da gente não conhecer tanto esse cinema. Mas a Pixar, no meu entendimento, ela já aprendeu uma lição vinda de outro cinema, que é o estúdio Ghibli, ou Ghibli, né? Que é um estúdio japonês, né? Que já fazia esse tipo de coisa, já trabalhava esse tipo de narrativa, já trabalhava temas dessa forma, né? Desde os anos 80, né? E o estúdio Ghibli, se brincar, é tão bom, né? Os filmes têm uma qualidade talvez no mesmo nível do que a Pixar, né? Ou até mais, né? Então a Pixar ela já aprende, ela já traz isso para o Ocidente, né? Porque esses filmes do estúdio Ghibli, esses filmes japoneses, essas animações que são excelentes, por sinal, elas elas vieram chegar com mais força aqui no Brasil nos anos 2000, né? Quando A Viagem de Chihiro foi indicada ao Oscar em 2003, né? Foi quando o mundo veio conhecer mais o estúdio Ghibli, né? Então, no sentido de inovação na forma de tratar os temas, eu acho que a Pixar ela já traz essa lição do cinema de animação japonês, né, do estúdio Ghibli. Mas isso não tira, obviamente, o mérito, né, da forma como ela lida com os seus temas, o tipo de narrativa que ela utiliza, né? E não apenas isso, né, eu acho que ela também
sabe trazer não apenas os temas de forma muito bem trabalhada, mas tecnicamente os filmes da Pixar também são muito bem feitos, né? Eu vejo as animações da Pixar como uma das últimas searas hoje no cinema norte-americano para se tratar de temáticas mais profundas, né? Filosóficas, né? E os próprios filmes, digamos, live action, acabam não abordando muitas vezes. Essa maneira como o estúdio tem conseguido inserir essas discussões sobre as animações é muito interessante. Ao mesmo tempo, eu penso, gente, que parece-me que isso tem distanciado um pouco do público original do estúdio, que são as crianças. Não estou dizendo que não estou subestimando as crianças em sua capacidade no entendimento das narrativas que a Pixar traz. Sabe que a criança de hoje em dia ela é muito mais, digamos, desenvolvida do que a criança de 30 anos atrás. Porém, eu estava vendo alguma crítica aí dizendo que o rapaz tinha assistido ao lado da filha dele, o Soul, e a filha não entendeu, não conseguiu captar a mensagem ali trazida pelo filme. Então, eu não sei em que medida, né, esse aprofundamento das discussões dentro das animações da Pixar pode acabar, de certo modo, afastando um pouco as crianças, né, de assistir esses filmes e acabar renovando o próprio público dos filmes, né, das animações. Mas no ano passado, né, o ano 2020, a Pixar também lançou Dois Irmãos, que também é um filme que tem uma discussão ali séria, mas ele tem um aspecto de aventura que eu acho que funciona bastante com criança. Eu acho que o Soul realmente... Eu ainda não fiz o teste com nenhum sobrinho, mas o Soul, acho, assim, não sei se as crianças se envolveriam tanto com os personagens. Mas Dois Irmãos eu já acho que tem bastante disso, assim. Acho um filme bem atraente para as crianças. Bem, agora, né, vamos para uma tarefa árdua, né, que é falar brevemente, né, sobre os 23 filmes da Pixar, né, os 23 longa-metragens, né? A gente deixou de fora os curtas porque, né, só os curtas já renderiam um outro podcast. Mas a gente vai falar no quarto bloco, a gente vai falar especificamente sobre Soul, né, uma análise mais detalhada, mas nesse terceiro bloco vamos comentar aí brevemente cada um dos longas-metragens, vamos tentar nos segurar aqui, porque tem muita coisa para falar, muitos filmes bons, né? E a gente poderia, já que Toy Story é o primeiro, né, a gente já falou um pouco sobre ele no nosso bloco anterior, acho que a gente poderia falar sobre a quadrilogia, né? Aproveitar e falar logo dos 4 filmes. Eu gosto como todos os 4 filmes, assim, acho os 4 muito, muito bons, assim, né? Eu poderia dizer que é uma quadrilogia de obras-primas, né? Sim, eu não estou exagerando, eu gosto muito do 4 também, não acho um filme menor, em momento algum menor do que os anteriores. Agora, claro que o 3, ele é um filme que ele tem um apelo emocional para quem assistiu Toy Story até o ano que ele foi lançado, né? Ele tem um tempo maior entre o 2 e o 3, o que faz com que a maioria das pessoas que acompanham essa história esteja com uma idade bem semelhante à do Andy, quando ele vai deixar os seus brinquedos, né? Então tem um apelo a mais, assim. Então dos 4, ele é o mais emocional, e isso faz com que, como a gente se emociona mais, né, dê a impressão que os outros são menores do que ele, mas eu não acho em momento algum que o 4, o 2 ou o 1 é menor, né? Toy Story não tem nem palavras para me referir a quadrilogia, né? Acho que é a cereja do bolo
das animações da Pixar, né? A quadrilogia como um todo, né? Que mantém uma coerência, uma organicidade, né? Amarrando muito bem as 4 histórias, proporcionando desenvolvimento de personagens, né? O Woody, o Buzz Lightyear, a Beth, né? Que entrou agora com mais destaque, né? No 4. E eu acho que concordo com o Felipe quando disse que todos eles têm a mesma qualidade, né? Assim, é muito difícil. Eu acho que o 3 carrega essa carga emocional, né, maior, né? Em tese, né, seria a despedida, né, do universo Toy Story. Mas todos eles são primorosos, né? Tanto na narrativa quanto na forma como são desenvolvidos. O 4, eu acho especificamente muito subestimado, né? As pessoas parecem que, uma parcela do público parece querer renegar um pouco, né, o filme, né? Porque achava que não deveria ter sido feito. Eu até, quando foi lançado, eu disse, não, isso aí não vai dar certo, não deveria existir o Toy Story 4. Mas depois que eu assisti, eu vi que conseguiram balancear muito bem a nostalgia com a criatividade, né, da franquia. E o Garfinho é um personagem que é maravilhoso. Maravilhoso, né? O Garfinho, eu sou fã do Garfinho. Também. Pois, a Garfinha é ótimo. Eu também, eu adoro o terceiro filme. Eu acho o final perfeito da franquia, né? Eu acho que por isso que muita gente torceu o nariz quando foi anunciado o Toy Story 4, né? A gente até conversou em off, eu e Felipe, né? É um filme que era necessário, né? A gente pode dizer até que não, né? Mas ele consegue trazer uma narrativa que se faz, digamos, que se faz importante, né? Que se faz necessária, né? A trajetória do Woody, né? E o Woody é um personagem sensacional também, né? Ele passa por um processo de amadurecimento muito bacana ao longo dos 4 filmes, né? E eu falei no bloco anterior sobre essa coisa da Pixar utilizar da técnica do 3D, da animação por computação, né? Mas não é simplesmente uma técnica pela técnica, não é simplesmente, olha, vamos fazer um filme totalmente em 3D, mas sem uma preocupação em termos de narrativa, né? Então, quando eles pensam, qual vai ser a primeira história que a gente vai contar em animação por 3D, né? O que é que poderia funcionar, né? Melhor com isso, né? Eu acho que a escolha de utilizar uma história sobre brinquedos é muito assertiva nesse sentido, né? Porque traz essa questão que o Felipe falou, né? Que para a época isso era uma coisa muito realista, né? E consegue trazer esse realismo para os brinquedos, reforça ainda mais a magia dos brinquedos ganharem vida, né? Porque os brinquedos, mais do que os seres humanos, no Toy Story, pelo menos no primeiro filme, né? Que os personagens humanos estão até um pouco datados, né, pela técnica da época, mas os brinquedos, eles são muito realistas, né? Então isso reforça a magia do filme, né, dessa coisa dos brinquedos ganhando vida, né, que era o sonho de toda criança, né? Eu só acho que, infelizmente, o público atual, né, as crianças mais das novas gerações, podem não se encantar tanto quanto nós, né, com essa franquia, né? Porque hoje os brinquedos, infelizmente, não fazem tão parte, assim, da vida das crianças, né? Nessa era digital, né? Então, acho que, infelizmente, Toy Story pode perder um pouco do apelo, né, para as novas gerações. E aí, mas depois do primeiro Toy Story, a gente teve um filme que eu também considero um filme subestimado da Pixar, né? O segundo longa-metragem, que é o Vida de Inseto, né, de 98, né? Eu acho um filme maravilhoso, né? A versão da Pixar para os Sete Samurais, né? Que pega toda a estrutura dos Sete Samurais e faz uma homenagem, né? Eu acho um filme delicioso, cara. Um filme que não é muito lembrado, né, dos filmes da Pixar. Eu acho que é porque não é um filme que tinha ainda
que a gente chama da fórmula Pixar, né? O jeito Pixar de narrativa, né? Mas eu acho um filme delicioso, acho um ótimo filme, né? Queria saber de vocês aí, o que vocês acham do Vida de Inseto? Eu acho maravilhoso. Eu diria também que é uma obra-prima da Pixar. A segunda obra-prima em seguida assim, da Pixar, para mim, é a Vida de Insetos. Assim. Eu acho sensacional o filme. Mesmo não sendo um roteiro original, né? Ele é, sim, uma adaptação, né, para aquele universo dos insetos de Os Sete Samurais. Mas mesmo assim ele é maravilhoso. E muita gente não gosta disso por não ser um roteiro original, o que é muito engraçado, né? Porque um dos clássicos do oeste americano é o Sete Homens e um Destino, né? Isso. Ser um clássico do oeste. Que é uma versão extra do Sete Samurais. Sim. Né? Não faz sentido, então, o Vida de Insetos ser insignificante por isso. E eu acho o Vida de Insetos uma adaptação bem melhor dessa história do que Sete Homens e um Destino. O Vida de Inseto é um filme muito gostosinho também, assim, mas não tá entre meus favoritos não, da Pixar não. Não tenho tanta nostalgia dele não, apesar de reconhecer que ele funciona muito bem. Esteticamente, ele eu acho que é um dos que se aproxima mais do público infantil, né? Até de crianças mais pequenininhas, né? Pela forma como seus personagens foram construídos, mas é legal, é um filme legal, eu gosto, mas tem outros bem melhores. Bom, e aí a gente vai para 99 teve Toy Story 2, né? E em 2001 a gente teve o Monstros S.A., né? Que eu particularmente gosto, mas assim, não é um filme que eu tenho muita afeição, assim, sabe? Eu acho um filme legal, bacana, né? Mas é um filme que tem muita gente gosta, né? Quer saber de vocês. Ele nunca circulou entre os meus favoritos. Nunca. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme eu gostei, achei bom, mas só isso, assim. Claro que eu achei injusto ele perder o Oscar para Shrek, mas só, ele nunca me prendeu, ele nunca me cativou, né? O Monstro S.A. é um filme que eu não curto. E muito menos ainda o Universidade de Monstros. Então, são... Eu sei que o Monstro S.A. tem, inclusive, tem muito easter egg, né? Dentro Sim. Da Pixar, mas não sei, não me atrai os personagens. Eu também não. A continuação, né, Universidade de Monstros, que eu acho ok também, acho um filme menor da Pixar, que é um filme que eu também acho desnecessário. Eu não achei desnecessário. Eu assisti o filme, eu não gostei do filme mesmo, assim. Eu nem achei ele um filme menor, não gostei. Só que eu assistindo o filme, eu vi que até poderia ter um potencial ali a ser criado, entendeu? Comecei a assistir, até a metade eu até achei, legal, pode ser algo divertido, eles podem trabalhar uma coisa assim. Mas depois eu fui vendo que não foi dando em nada, assim, parecia aquele pastel de queijo que é só massa. Ótima definição. O Monstros S.A. eu gosto muito da ideia dele, sabe? O que ele se propõe a trabalhar, né? Dessa questão do medo, do sorriso, né? Eu gosto muito das ideias do filme, né? Mas, né, a condução dele, né, e todo o universo não me atrai muito, não. Tu falou dessa questão das referências, Leonardo. Tem uma teoria, né? A teoria do universo cinematográfico da Pixar, né? Que os filmes estão interligados, né? E a própria Pixar brinca com isso nos filmes, né? E enche de referências, de easter eggs, né? E é uma teoria bem interessante, né? que fala desse universo cinematográfico que os filmes da Pixar estão inseridos, né? E aí, em 2003, a gente tem, na minha opinião, outra obra-prima, né? Que é o Procurando Nemo, né? Procurando Nemo, que para mim é um dos melhores filmes da Pixar, né? Acho um filme, uma obra-prima, né? Com personagens super cativantes. Eu acho que é aí onde se consolida a fórmula Pixar, a narrativa, né? O tipo de narrativa da Pixar, né? Acho que daí para frente é quando a Pixar encontra o seu tipo de narrativa, né? O que vocês acham?
É aí que vem a fórmula mesmo da Pixar, né? Eu não consigo usar fórmula porque eu acho que eles tentam sempre recriar essa fórmula, entendeu? Não é igual a Marvel quando a gente usa a palavra fórmula e ela faz sempre da mesma forma. Não, nesse sentido não. Acho que a Pixar fica renovando sua fórmula. Ela tem alguns cacuetes, assim, mas ela não é tão conformista assim para dizer que isso é uma fórmula bem definida. Mas é a partir do Procurando Nemo que consolida mesmo esse histórico da Pixar. E eu acho um dos melhores filmes da Pixar até hoje, assim, acho um filmaço muito bom, eu gosto dos personagens, gosto da história, ele tem um tema pesado, mas ele consegue discutir esse tema, só que de uma forma fácil de digerir, né? Esse é um filme que a criança consegue se divertir com o filme, consegue entender esses temas do filme, né? Porque ele conseguiu deixar de uma forma orgânica e sensível ao mesmo tempo, que dá para o adulto e a criança se divertir e compreendendo, acho que a mesma quantidade. Esse não é um daqueles casos que o adulto vai entender de um jeito, a criança do outro não. Acho que a criança consegue entender essas mensagens, né? E, ao mesmo tempo, não deixa o filme infantiloide, né? Acho perfeitas as colocações do Felipe, né? Sobre Procurando Nemo. E, realmente, é um primor, assim. É um filme que cativa todo mundo. Até hoje, quando passa na TV, eu assisto, né? Me divirto ainda. E consolida, né? Consolida esse formato, né, que a Pixar vem trazendo ao longo dos anos, né, lá pra cá. E é um filme que fala sobre deficiência, né, sobre paternidade, né, de uma forma muito bacana. Né? E é um dos filmes que melhor para mim traz a questão do oceano, né? Sim. A questão de Sim. A decupagem. É lindo, lindo. E a sequência, Procurando Dory? O que vocês acharam? Eu gosto, esse eu já gosto. Esse eu não acho que é um caça-níquel, não. Assim, eu acho que ele tem uma história ali para contar, independente do primeiro filme. Ele é cativante, assim, apresenta novos personagens interessantes. Ele continua com a beleza do oceano, né? Até aprofunda, porque a tecnologia foi aperfeiçoada de lá para cá. E eu gosto, assim, eu acho um filme bem honesto, Sim. Assim, gosto bastante. Também eu gosto, Procurando Dory. Só meu único porém com relação ao filme é a resolução do problema, né? Dele lá da Dory é bem seco da narrativa e acho que diminui o peso do clímax, né? Concordo. Mas é um filme que eu acho um filme bem bonito, acho que é uma sequência decente, assim, né, do Procurando Nemo. Não tem a mesma magia que o primeiro filme, mas eu acho que é um filme, como o Felipe falou, honesto, né, e ele discute também um tema pesado, né, traz discussões bem bacanas, de uma forma muito sensível, né, acho um filme bem bacana mesmo, é de 2006, né, sequência. E aí, depois do Procurando... 2006, não, 2016, né? Isso. Depois do Procurando Nemo, a gente teve outra obra-prima, na minha opinião, que é o melhor filme de super-herói, não é? Um dos melhores filmes de super-herói, né, que já foram feitos. Então, por isso que eu corrigi, né? Um dos melhores. Aranhaverso tá ali pau a pau. Mas Os Incríveis é genial, cara. Brad Bird, né? Brad Bird é sensacional. Sensacional. Dirigindo animações, não. Ele também fez Missão Impossível lá, que ressuscitou a franquia, né? Sim. Verdade. Não, ele é ótimo. Mas com ação ele é genial. O Gigante de Ferro. Sim, e já que eu falei que o Gigante de Ferro ele trabalha essa fórmula da Pixar, assim, os temas da Pixar, sem ser um filme da Pixar. Acho um filme sensacional, assim, acho ele um diretor muito bom. E as sequências de ação, ele também tem esse cuidado cinematográfico mesmo, de linguagem cinematográfica para fazer o filme. Muito bom. Ele fez uma obra-prima do gênero super-herói, o melhor filme do Quarteto Fantástico
na minha opinião, é Os Incríveis. Sim. Bota o Brad Bird aí pra fazer Quarteto Fantástico. Alguém tem que ver esse cara aí, cara. Esse filme é muito bom, muito bom mesmo. E Os Incríveis, o que é que tu acha, Leonardo? Eu adoro Os Incríveis. Pra mim também tá entre os melhores da Pixar, assim. Não sei se seriam meus favoritos, mas eu gosto muito como a equipe, né, de heróis, né, que é a família, na verdade, né? Ela é apresentar os conflitos tanto internos, né, quanto externos com os inimigos, né? E ele cria o filme tem uma construção de universo muito bacana, né? Muito rica, né? Ele cria toda uma mitologia muito rica, né? Para mim, eu lembro quando eu assisti Os Incríveis pela primeira vez, eu achei o auge da Pixar até aquele momento, sabe? Tecnicamente, era uma das coisas mais impecáveis que eu tinha visto em animação. E a sequência, Os Incríveis 2, o que é que vocês acham? Eu acho um bom filme, bem intencionado, mas muito inferior ao primeiro, muito mesmo. Eu acho que ele nunca chegou... Ele é bem intencionado, ele tem boas intenções na discussão que ele levanta, mas acho que ele não discute tão bem. Concordo com o Felipe. Concordo. E eu penso que o grande problema dos Incríveis 2, bem como de Procurando Dory, é que são filmes tardios. São sequências tardias nos filmes originais e que perde, sabe, o encanto, né? Pra mim, pelo menos, né? Essa perda do encanto com as sequências. Sim, eu concordo que é uma sequência tardia também. E inclusive a gente ficou esperando muito tempo por essa sequência, né? Aquele final do primeiro filme lá deixava um gancho e a gente queria ver mais dos Incríveis, né? Foi muito tempo de espera. Mas eu, particularmente, diferente de vocês, eu gosto muito do segundo filme. Eu acho ele tão bom quanto o primeiro. Eu acho um filme sensacional. Para mim, ele desenvolve ainda mais aquelas relações, né? O que era o grande chamariz do primeiro filme. Acho o filme muito bom, muito bom. Depois dos Incríveis, 2004, a gente teve em 2006 Carros, né? O início dessa franquia aí, acho que é uma das franquias que mais vende boneco da Pixar, né? Que eu tenho com Carros a mesma relação que eu tenho com Monstros S.A. É um filme que eu acho eficiente, um bom filme, mas só, né? Não consigo ter esse carinho todo pelo filme. O primeiro filme, né? O segundo eu não gosto e o terceiro eu não vi. É o único da Pixar que eu não vi. Eu gosto do primeiro, acho um bom filme mesmo. Acho que ele tem uma mensagem ali também boa, interessante. Só que é uma mensagem que quase todos os road movie têm. Assim, então parece que ele não acrescenta algo novo assim, para o gênero. Ainda mais que ele acaba sendo realmente um road movie, né? Que é com carro e tudo. Assim. Então, acho que nisso ele não tem muito a acrescentar. Então, não é um filme que eu acho um dos melhores da Pixar desde a primeira vez que eu vi. Mas, tecnicamente, eu acho ele impecável. Assim. Ele é um filme que eu vi, e igual você teve a impressão com Os Incríveis, ele foi um filme que eu vi e falei que na questão técnica, eu não via mais para onde a Pixar poderia ir. Porque quando eu vi, eu falei, esse filme é incrível visualmente. É uma das coisas mais belas assim, que eu já vi, e até hoje ele continua bom, assim. Eu vejo ele e ainda gosto muito das cenas de corrida. Agora, o segundo filme, eu acho que não é o filme mais fraco da Pixar. Eu acho que é o filme que eu não gosto da Pixar mesmo. Eu acho que ele nem parece da Pixar, ele parece aqueles filmes bem ruins assim, da DreamWorks. O terceiro eu acho que melhora um pouco, assim, tira um pouco o gosto amargo do segundo, mas não chega nem perto do primeiro. Carros é a trilogia, né, em si, né? Também não é... Acho as narrativas genéricas, acho que não me agradam, né, em termos de conteúdo. A parte que mais me chama a atenção do Carros é a estética mesmo, né, a decupagem. Mas não são filmes assim inesquecíveis, não. São, na verdade, eu considero até datados. Bom, depois de Carros, a gente vai ter
mais uma obra-prima, na minha opinião, que é Ratatouille, né? Do Brad Bird também, mesmo diretor de Os Incríveis, né? E aí vocês, gente, o que é que vocês acham do Ratatouille? Então, depois de Cars, né, que foi um filme mais fraco, assim, né, eu não acho ruim, gosto do filme, mas Carros é mais fraco, com certeza. Eu diria que a Pixar teve seus 4 anos de ouro, assim, né, e esses 4 anos que a gente vai falar a partir de Ratatouille, todos são obras-primas para mim, indiscutíveis. E eu gosto muito de Ratatouille, é um dos meus filmes favoritos da Pixar, né? Um dos melhores filmes a tratar a questão do crítico, né? Ele é muito respeitoso, né? Ele começa muito com aquela ideia de o crítico ser alguém que menospreza as obras, né? E ele vai trabalhando isso e evoluindo o personagem, né? A ideia de qualquer um pode cozinhar, eu acho muito boa, né? Lembra até o final dos Últimos Jedi, né? Que qualquer um pode ser um Jedi. Eles já trabalharam ali na Pixar, né? Do qualquer um pode cozinhar, poxa, uma comida tão gostosa de um personagem associado por todos como algo tão nojento, né? Eu acho um filme muito bom, eu gosto da mensagem demais, assim, né? Eu acho um dos melhores filmes da Pixar, um dos melhores filmes já feitos, e acredito que eu não lembro muito bem quais foram os filmes que tinham em 2007, eu não tô lembrando de cabeça, assim, mas acho que ele foi o melhor filme de 2007, na minha opinião. Eu considero o Ratatouille o filme mais sociológico da Pixar. Eu acho que ele aborda muito bem essas relações sociais de maneira mais macro. Como o Felipe já disse, traz a questão do crítico, né? A questão do gosto, né? do reconhecimento, enfim. Acho que esses elementos aí fazem de Ratatouille um dos melhores filmes, não somente da Pixar, mas de animação, com todos os tempos. Uhum. E o Ento Ego, o crítico, né, é um personagem sensacional, né? Eu adoro a frase dele, que ele diz: eu não gosto de quando o cara diz eu não gosto de comida, eu amo, só que o que eu não gosto, eu não engulo. Essa frase é maravilhosa. Me faz lembrar de um ótimo debate. É um filme maravilhoso e tecnicamente é assombroso a qualidade técnica de Ratatouille, né? Um dos melhores mesmo da Pixar, né? Mais uma vez Brad Bird, né? Sim. E depois de Ratatouille a gente teve mais uma obra-prima, né? Em 2008, que foi o Wall-E, né? O Wall-E é um filme maravilhoso, né? Eu amo esse filme, para mim é uma das melhores coisas que a Pixar fez. O primeiro ato de Wall-E é uma das coisas mais lindas, né, já feitas pela Pixar, né? É uma ficção científica de primeira e uma das melhores animações de todos os tempos, na minha opinião. Uma homenagem ao cinema mudo, né? Homenagem a Buster Keaton, né, e a Chaplin, né? Cara, ficção científica é um dos meus gêneros favoritos, né? Então, inegável, esse filme é um dos melhores filmes de ficção científicas. Então, automaticamente, ele se torna também um dos melhores filmes da Pixar, né? O Wall-E tá muito atual, né? Sim. E considero muito ousado pra época, porque sempre que ele fica sem diálogo, né? Imaginando você levar as crianças, né, pro cinema pra assistir, foi uma aposta muito cara da Pixar. A decupagem, a narrativa, a mensagem que me traz são maravilhosos. Eu coloco no pódio dos meus preferidos. Bom, gente, em 2009, né, depois do Wall-E, o Wall-E é de 2008. Em 2009 a gente tem, né, outro filme que para mim é subestimado, mas é também genial, que é o Up, Altas Aventuras, né? E aí? Esse é o Chico Anísio na dublagem? Nossa, é verdade. Esse é um dos filmes que dá gosto de ver dublado, né? E eu acho o filme mais incrível, assim, na questão emocional da Pixar, né? Eu acho que esse é o que me pega em diversos momentos, assim. Enquanto no início, lá pro final, então, eu acho o filme mais emocional, mais carregado de emoção da Pixar junto com Viva é Up. E eu acho um filme incrível, muito bem dirigido, né? É o mesmo diretor do Soul, né? Aqui eu acho que ele já
já mostrava as suas qualidades na direção. Acho um filme muito bem dirigido. Ele é tão pesado, né, que ele precisa criar alguma coisa ali para as crianças, né? E isso até eu gosto, né? Eu acho o filme bem redondo, mas eu acho que até sobra, assim, não precisava. O filme não precisava. A questão do cachorro lá, né, vocês sabem qual que eu tô falando. Acho que nem precisava. Se não tivesse, não fazia falta para a história, né? Exatamente. E vale lembrar, né, Felipe, foi o primeiro filme, né, de animação indicado a melhor filme do ano, né? Da Pixar. Né? E Da Pixar. Da Pixar. Mas em animação, inclusive, no ano seguinte, 2010, né? Vejam a concorrência que Up teve. Coraline, o Mundo Secreto. Também acho uma outra obra-prima. O Fantástico Senhor Raposo. Muito bom. E a Princesa e o Sapo, que teve a discussão, né? A questão da racial que traz, né? Sim. E assim, são Filmes fortes concorrência e pra mim foi a melhor setlist pro Oscar de melhor animação até hoje. Então, Up ter ganho nessa concorrência só mostra o quanto o filme é maravilhoso. E especial dentro das produções da Pixar. E o Up, né, diferente de outros filmes da Pixar, né, que pegam você na emoção lá pro final do terceiro ato, né? O Up não, né? Nos primeiros 5 minutos ele já quebra o seu coração, né? Não, e ele vai quebrando até o final, porque tem outras cenas muito sensíveis no final. Sim, ele quebra logo o seu coração. Eu choro até hoje. E quando for no final ele quebra de novo, né? E diferente do que diferente do que muita gente pensa, eu não acho ruim aquele meio do filme ali, né? O segundo ato, que é mais infantil, né? Eu acho que você pensa que é algo um pouco desnecessário, mas no final ele consegue amarrar muito bem o que ele vem trazendo, né? Se torna necessário toda aquela jornada, né? Mas só me corrigindo, não sei se pareceu isso. Eu não acho que o segundo ato é ruim, não. Eu acho que eles têm que tornar não pareceu, não. Mesmo, porque senão uma criança não conseguiria assistir esse filme, não, cara. Entendeu? E na época o filme pegou também, assim, por causa do momento que eu vivia, né? Eu tava num momento de divórcio. Eita! E aí aquele... Vixe, Maria, me fez chorar muito na época. Puta merda. Deve ter sido velho. Caraca. Depois desse soco no coração que é Up, a gente teve, né, até aquele momento o fechamento, né, da franquia Toy Story, que foi Toy Story 3, né? Que também arrasou com os corações, né? Que a gente já falou aqui. E depois do Toy Story 3, a gente teve a sequência de Carros 2, que a gente já falou, e em 2012, né, teve o filme menos Pixar da Pixar, né, na minha opinião, que é o Valente, que é um filme que eu gosto, eu acho um filme bacana, mas eu acho que um filme que não parece ser um filme da Pixar, parece mais um filme da Disney do que um filme somente da Pixar, só da Pixar, né? Ele não se encaixa na fórmula da Pixar, se encaixa na fórmula lá da Disney, que ela estava fazendo naquele momento, né? Dessa desconstrução das princesas e tal. Mas é um filme bacana, um filme eficiente, né? Tem algumas questões que eu acho que ele não desenvolve tão bem a temática do empoderamento feminino, acho que ele poderia ter desenvolvido mais, mas eu gosto, é um filme bacana. E vocês? Eu acho um dos mais fracos também, assim, eu não me chama muita atenção, não. É que eu lembro de ter visto esse filme uma vez e nunca tentei retornar a vê-lo novamente, nem tive vontade, assim. Acho que a discussão fica muito pelo caminho, me lembra muito Enrolado, né, esse filme da Disney. Eu não sou muito fã dele, não, assim. Eu gosto do filme até a metade, assim, o início da metade, quando parece que o filme vai para um caminho, mas aí depois ele vai caindo em questões muito convencionais, que é o tradicional mesmo da Disney, assim. Então ele acaba me decepcionando bastante. É um filme que eu esperava mais, assim. Sobre essa questão do empoderamento, acho que a Beth no Toy Story 4 fez isso bem melhor, assim, do que o filme Valente, assim. Com certeza. Não tem muito a falar do Valente, não. Acho que é um filme eficiente, como vocês já disseram, e que não é um filme menos Pixar da Pixar, né? Sem dúvida alguma.
Eu acho que essa aproximação, não sei como foi os bastidores da produção de Valente, mas houve alguma coisa aí que ficou pelo caminho, né? A produção, e não conseguiram dar aquela cara de Pixar na obra. E aí, depois de Valente, né, 2015, a gente tem outra obra-prima, que também está ali nos meus preferidos, que é Divertidamente, né? E aí, gente, Divertidamente... Poxa, acho que não tenho o que falar. Esse é um dos filmes... É um dos filmes mais maduros da Pixar, né? Ele discute temas completamente complexos. É difícil de imaginar quando tiveram essa ideia, né? Outro filme com a direção é do Peter Docter, né? Imagina, eu estou tentando entender como ele conseguiu levar essa ideia e como receberam, né? O que eu gostaria de ver no extra eles terem essa ideia, porque é muito complexo, é muito complexo o filme, são questões psicológicas, e ele trabalha isso de uma forma sensível, né, que é dele isso, né, todos os filmes que ele dirigiu têm esse caráter sensível, e ainda assim ele tem um valor de entretenimento para as crianças, né, ele tem uma estética muito interessante, convidativa a assistir o filme, né, então ele mistura várias coisas e consegue fazer um ótimo filme, é um ótimo filme, outra obra-prima mesmo da Pixar, assim. Acho que a maneira como transportaram, né, uma ideia tão abstrata quanto emoções para uma forma gráfica foi algo incrível por parte da Pixar. E a história em si, né, também é algo que traz essa carga, né, da gente também se vê, né, o nosso interior vê ali retratado de maneira gráfica no filme, na animação. Para mim, que sou psicólogo, esse filme é um brinde, né? Assim, é incrível o que eles conseguiram fazer. É um filme muito profundo, Divertidamente, né? Divertidamente fala de forma acessível, de forma lúdica, sobre o nascimento das emoções, né? Sobre depressão, né? Sobre o que é a nostalgia, né? O filme... O filme transforma a tristeza numa personagem cativante, né? Numa personagem carismática, né? Para mim, a melhor personagem do filme é a tristeza. Né? Ensina algo que eu acho sensacional, né? De que é fazer a gente perceber de que a tristeza também faz parte da vida, né? Não é algo necessariamente negativo, né? E ainda em 2015, né, tem um filme que divide opiniões, embora... Quer dizer, divide não, né? A maioria das opiniões coloca ele como o mais fraco da Pixar, né? Embora eu discorde, que é O Bom Dinossauro, né? O que vocês acham aí do Bom Dinossauro? Acho que o primeiro trabalho da Pixar que eu vi foi Parque dos Dinossauros. E sou fascinado por dinossauro desde então. Então, Bom Dinossauro não é um filme que me desagrada de modo algum. Eu posso admitir que o filme tem problemas, mas já era uma coisa que desde quando falaram que ia fazer, eu já fiquei interessado. E vi o filme, não me decepcionou, e sou completamente contra algumas críticas que existem do filme, assim. Acho que não é um filme perfeito, não é uma obra-prima. Acho que vir depois de Divertidamente era um fardo muito grande, mas ainda assim eu acho um bom filme. Já eu não gosto do Bom Dinossauro, não. Acho que... Não acho que seja o filme mais fraco da Pixar, mas também é um filme que passa. Você não tem coração, Leonardo. Diria. Poxa, o filme é tão bonitinho. Ele é fofinho, assim. Leonardo está seco. Ele me toca em algum momento. Eu gosto muito desse filme. Eu gosto do filme, não acho o filme ruim, mas acho um filme menor na filmografia da Pixar. Eu acho que tecnicamente ele é um dos filmes mais bonitos da Pixar, sabe? Acho que ele tem um visual muito bonito, muito bacana. E eu acho que o problema do Bom Dinossauro é ele ser um filme da Pixar. Se ele não fosse da Pixar, ele seria mais... eu acho que ele poderia ser mais bem recebido, sabe? Porque a gente espera muito da Pixar em cada filme.
A produção atrasou, teve brigas, tem muitas polêmicas no filme, né? E aí a gente teve, depois do Bom Dinossauro, né? Esse que também eu acho que é um dos preferidos aí nossos, né? Que é em 2017, Viva! A Vida é uma Festa, né? Ou Coco, no original, né? E aí, gente, as impressões sobre Viva? E eu acho muito difícil a temática da morte ser trabalhada no cinema, principalmente para criança, né? Tem alguns estúdios que tentam trabalhar isso, mas a Pixar ainda não tinha trabalhado isso. Eu até não tive tanta curiosidade a princípio de ver como isso seria trabalhado, né? Por causa até de um filme anterior, o Festa no Céu, que eu e o Pablo chegamos até a conversar um pouquinho off. Mas ainda bem me surpreendeu. O filme é maravilhoso, muito emocional. É um filme que nos pega mesmo. Ele tem várias referências à cultura mexicana, né? O filme se passa no México, a grandes pessoas relevantes para a cultura mexicana. A própria cultura, assim, eles têm um carinho muito enorme em trabalhar, né? Não parece algo grosseiro, né? É um filme muito honesto na homenagem que ele está fazendo àquela cultura específica, né? Que é o Dia dos Mortos, né? E eu acho um dos melhores filmes que eu vi da Pixar mesmo, assim. Eu considero Viva a Vida uma Festa como a melhor mise-en-scène de todas as animações da Pixar. Acho que maravilhosa, né? É incrível como eles conseguiram reproduzir, né? Sobretudo na dimensão espiritual, né? Aquele espelho da cultura mexicana. E é interessante como o filme traz, eu acho que também ocorre isso com Soul, né? A distinção entre o universo da Terra, né? Que é um universo, um ambiente mais terroso, né? Com tons mais... as cores, né? Mais retraídas, enquanto que há todo um colorido na dimensão espiritual, né? No plano dos mortos, Sim. Que eu acho super interessante, né? Trazer todos os elementos da própria cultura do México, os alebrijes, né? Aquele ambiente, aquela alegria. Eu sou fã número 1 de Viva. Pois é, Viva é um filme que quebra o nosso coração, né? É um filme lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonado por esse filme. Essa coisa do mundo dos mortos, né? Desse colorido do mundo dos mortos é muito bacana, né? Porque assim como Divertidamente, né? Que traz através do lúdico, né? Com aquela representação lúdica da psique humana, né? Eu acho que os últimos filmes da Pixar têm trazido muito isso, né? De trabalhar essas questões mais abstratas, né? Ela vem meio que complexificando, né, os seus temas, né? Você tem a psique humana, você tem a morte, né? Aqui no Viva, né? E a morte sendo trabalhada nessa perspectiva latina, né? Da cultura mexicana, né? Como algo que faz parte da vida, como não necessariamente algo negativo, né? E você trazer essa discussão num filme voltado a um público primariamente infanto-juvenil, né? É algo que eu acho muito louvável, né? E é um filme lindo mesmo. E sem estereótipos, né, Pablo? Vale salientar que quando Viva foi lançado, a gente estava no início do governo Trump. Então, enquanto Trump queria erguer muros, né, na fronteira do México, a Pixar derrubava muros, né? Trazendo a cultura mexicana de forma vitoriosa. Verdade. Bem lembrado. Observação. Muito bem lembrado. Né? Outra coisa que eu gosto muito do filme, né? É uma questão até que os filmes do Kleber Mendonça trabalham, o Kleber Mendonça trabalha a memória e com a questão mais da cultura, né? E no Viva não, né? Aquela ideia da memória de uma pessoa só morre quando você esquece dela, né? O importante é você nunca esquecer daquelas pessoas que foram importantes na sua vida, mesmo após a morte. Acho isso muito, muito belo. E aí, depois do Viva, a gente teve Os Incríveis 2, né, em 2018, Toy Story 4 em 2019, que a gente já falou desses dois. E aí, no ano passado, né, a Pixar lançou 2 filmes, né,
O primeiro foi lá em março, que foi o Dois Irmãos, né? Que eu acho um filme de aventura muito decente da Pixar. Uma homenagem ao RPG, né? Aos jogos de RPG. Inclusive toda a estrutura narrativa do filme é baseada, né, nos jogos de RPG de aventura. Achei um filme bem bacaninha, bem legal, assim, uma aventura bem decente, né? Embora ache o filme um pouco conservador no seu conteúdo, né? Explique mais sobre isso aí. Ele traz uma ideia de aquela coisa de você retomar uma época antiga, né? Como se antes a coisa fosse melhor do que agora, né? De você encarar o agora com essa coisa meio como se só fosse algo que trouxe coisas negativas, né? Então acho que nesse sentido ele é um pouco conservador. E tem algumas coisas que me incomodaram também. Por exemplo, tem uma cena, né, que envolve, não vamos dar spoiler aqui, mas que envolve duas policiais, né? E uma dessas policiais, o filme indica que ela é lésbica, né? Porque ela fala que ela tem uma companheira, né? Só que a representação dessa personagem é uma representação bem masculinizada, digamos assim, para usar um termo, né, não é um termo ideal, mas assim, para ser de mais fácil compreensão. Ela é uma representação bem masculinizada dessa personagem, que é a personagem LGBT que aparece no filme, né? Então, eu acho um pouco problemático também, que reforça essa coisa dessa lógica um pouco conservadora que o filme apresenta, no meu ver, né? Olha, eu penso nessa questão aí da policial, que a outra policial que estava trabalhando com ela também tinha uma postura assim e não era lésbica, né? E parece ser uma postura policial que o filme quis passar, não necessariamente por ela ser lésbica, assim, não levei para esse lado. E sobre a questão a própria caracterização visual dela também. Eu não peguei isso, não. Pode ser que vendo uma segunda vez e sabendo isso que você falou, eu até veja isso melhor. Mas eu não peguei esse ponto. Agora, a do conservador, eu não considerei mesmo conservador de jeito nenhum. Eu até falei com você que eu acho que no final ele mescla as duas coisas, né? Ele vê vantagem quanto no avanço científico e tecnológico, como ele apenas quer resgatar valores que a gente acaba esquecendo, tipo, quantas vezes a gente vai tomar um remédio para dor de cabeça e ignora aquele chazinho que a nossa avó faz, que também cura, mas acredito que o remédio vai ser a única fórmula. Sem contar que o que ele resgata para o final do filme são coisas dos próprios personagens, entendeu? Ele não tá querendo voltar à Terra-média, né? As fadinhas, elas estavam alienadas ali, usando motos, sendo que elas tinham asas. As asas são feitas para você voar, né? Não é para fazer outra coisa, né? Você pode fazer outra coisa, claro que pode, mas eles esqueceram até como voar. O policial não sabia mais correr, sendo que, poxa, aquele corpo que ele tinha preparado anatomicamente para correr, né? Por isso que eu não acho que é conservador. Eu acho que a crítica vai de contra isso, né? São valores que a gente acaba esquecendo, né? E que nós fomos até naturalmente feitos para tal coisa. Eu acho que ele tem algumas questões conservadoras, mas eu depois dessa sua análise eu preciso revê-lo, né? E tu, Leonardo, e aí? Então, pessoal, vocês acreditam que eu não assisti Dois Irmãos ainda? Tava até conversando isso com o Pablo. O Pablo em off, né? Antes da gravação, e é um filme que eu não assisti. Mas até onde eu sei, né? Do que eu pude ler a época do lançamento, né? Eu não assisti por causa da pandemia, né? Quando entrou nos cinemas, veio o fechamento, né? E aí me possibilitou, depois eu não fui atrás nas plataformas de streaming, enfim. Mas o que eu soube é de que o filme quebra expectativas, né? Em termos de
ele tenta quebrar os estereótipos com relação às suas personagens, né? E aí me parece, né, que isso é algo interessante da narrativa da animação. É um filme que eu preciso rever, mas eu gostei do filme. Eu acho o filme bacana, eficiente, tem um final emocionante, me emocionei com o filme também, né? Acho que merece ser revisto. Bem, depois da gente falar aí de 22 longa-metragens, né? 22 longas aí da Pixar, vamos agora falar sobre o mais recente lançamento da Pixar, né? Que foi no final do ano passado, ali quase perto do Natal, né? No Disney Plus, que foi o Soul, né? Que tem um subtítulo no português, um trocadilho horrível, né? É um Soul, uma história, uma história com alma, parece, um negócio assim. Um subtítulo ridículo. Uma aventura com alma. Uma aventura com alma, vê só. Eu juro que eu quero conhecer, eu queria conhecer quem é que faz essas adaptações de títulos para o português, é sério. A pessoa que escolheu para um filme do Hitchcock o título O Marido é o Culpado. Nossa. Quero saber aí de vocês. O que é que vocês acharam do filme? Eu acho que, tecnicamente, ele é o filme mais complexo da Pixar. Assim, ele tem uns detalhes de... Por exemplo, quando o personagem está mastigando, parece realmente uma pessoa mastigando, sorrindo. Acho incrível o realismo que o filme cria, né? Ele tocando piano, assim, me dá a impressão que ele está tocando mesmo. Então, na parte técnica, eles chegaram a um nível muito grande, né? E como eu já tinha falado, né, essa questão de a Pixar, ela faz filmes mesmo, assim, ela não vê como está fazendo um filme menor, é cinema, né? Então, os movimentos de câmera são muito orgânicos, né? Eu volto a dizer, parece que existe operador de câmera na Pixar, entendeu? Parece que tem alguém ali movendo aquela câmera. É muito detalhista. A montagem do filme, né? Ela é um filme com um ritmo muito bom, né? Ele sabe exatamente o tempo certo de que cada cena tem que ser mantida, corta exatamente no ponto necessário. Ele dá os ângulos corretos que aquela cena precisa, né? Ele sabe o momento que tem que aproximar a câmera, o momento que não precisa fazer um plano geral para dar uma sensação devida no personagem, né? E em quem está assistindo. Assim, eu acho muito cuidadoso tecnicamente. Eu acho a animação muito rica visualmente, né? Os detalhes com a Nova York, né? Parece Nova York, pelo que eu conheço de outros filmes, parece Nova York de verdade, assim. Tem um realismo no filme, né? A fotografia é excelente, né? E ela vai variando de acordo com os planos que o filme está passando, né? O personagem está passando. A parte emocional do filme é muito bonita, assim, né? Me pegou bastante. É um filme que soube trabalhar esse tema, né? Gosto da parte dos personagens, né? Não tem uma história tão bem fechada, né? Não é igual Dois Irmãos, eles têm tramas abertas ali, né? E para fechar, eu queria dizer que o filme era o filme necessário para a final de 2020. Era o filme para emocionar mesmo, para as pessoas lavarem a alma e esquecer esse ano horrível que tivemos. Partir para frente, igual o personagem do filme. Vejam só, eu gostei muito de Soul, né? Não sei medir ainda como o lugar dele para mim no ranking, né, da Pixar, mas eu gostei muito da maneira como o filme, tanto da estética dele, que para mim é o creme de la creme da Pixar, assim, visual, assim, o uso da tecnologia, assim, o filme mais realista, né, em termos de mise-en-scène que o filme traz, né, todo o estúdio.
E também é o aprofundamento máximo que a Pixar conseguiu, né, em termos filosóficos, em termos existenciais, né, com relação às ideias trazidas pelo filme. Eu gostei muito da maneira como o filme aborda tanto o plano terrestre, da Terra, Nova York, né? O espaço urbano está plenamente integrado à narrativa, não é só um cenário, mas a cidade é um próprio personagem do filme. E no plano espiritual, né, na questão do pré-vida, que eles chamam, né? Eu achei muito, muito bem bolado o minimalismo, né, dos traços, o minimalismo das próprias criaturas, né, das alminhas lá que vivem no espaço, né, que estão ali aprendendo, né, antes de ganhar a vida, né, na Terra. Aquelas entidades superiores, né, os traços que são verdadeiras obras de arte, né? Muito me lembrou os traços da pintura cubista de Pablo Picasso, assim. Então, assim, Soul eu achei maravilhoso demais. Eu não tenho do que reclamar, assim. Superou muito, assim, as minhas expectativas iniciais quanto ao filme. Eu adorei o filme, acho também o filme mais maduro da Pixar, né? Como você colocou, Leonardo, é o filme que aprofunda melhor, assim, essas questões filosóficas, né? Existenciais até, né? Coisa que também a gente ainda não tinha visto, né? Na Pixar. E eu gostei muito. A Nova York nunca esteve tão linda quanto nesse filme, né? As cenas na Terra são maravilhosas, né? A fotografia da animação, né? E sim, a gente pode falar de fotografia e animação, né? A forma como ele usa a luz nos cenários, né? Os planos, né? Tem cenas lindas, né? As sacadas visuais são ótimas, né? Como você já falou das referências cubistas, os seres espirituais, né? Mas a parte terrestre me encantou demais, assim, né? Tudo no filme é bonito, né? É lindo, mas as cenas na Terra são maravilhosas. A trilha sonora do filme, né? Até porque é um filme que se chama Soul, né? E que conta a história de um músico de jazz, né? Não, com certeza teria que ter uma trilha sonora muito boa, né? A trilha sonora toda embalada pelo jazz, pelo soul, né? É muito boa, e a montagem, né? Utiliza muito bem a trilha sonora nas sequências, nas cenas mais, digamos, de mais ação, né? Você tem sempre ali o som da bateria, do jazz ali, o ritmo vai aumentando em consonância com as imagens, né? E eu gosto muito de como a narrativa utiliza a lógica do jazz e do soul, né? Que é essa lógica mais criativa e de improviso, né? Que tem muito no jazz, muito, né, do improviso, da criatividade, né? Ele incorpora muito isso na narrativa, né? É interessante ver quando a 22 vem para a Terra, né, no corpo dele, ela até usa o termo, né, jazzando, né? Quando ela está improvisando, quando ela está criando, né? Quando ela improvisa uma conversa com o barbeiro lá, né? Então, tá jazzando, né? Então, eu achei muito bacana essa referência, né? A forma como ele incorpora na narrativa. Os protagonistas é meio improvisada, né? A ação dos dois, tanto do Joe Gardner quanto da 22. Acho que está plenamente integrada a questão da música, né? E como as características mais essenciais do jazz. Eu acho só que há uma aparente, pode até ser que não seja, né? Mas eu queria até ver de tu, Leonardo, o que é que tu acha também? O Felipe expôs também aqui. Eu acho que existe uma certa contradição entre o que o filme estabelece como regra lá no início, na questão do pré-vida, né? De que as almas, elas formam a personalidade antes de ir para a Terra, né? Antes de nascerem, né? Embora a missão, né? que não é um propósito, como a gente vai descobrir depois, né? Eu acho que isso aí essa regra estabelecida no início, ela tem uma certa contradição lá na frente, né? Quando eles lá na frente eles meio que colocam que não, a personalidade você vai construir ela na sua vida, né? E a própria jornada da 22 mostra isso, né?
eu vejo uma certa contradição com essa regra lá do início, né? Eu queria saber de vocês o que é que vocês pensam sobre isso. Se vocês acham que o filme se contradiz nessa regra que ele estabelece, né? Porque é a única coisa que eu acho que não foi tão bem desenvolvida no filme, né? Mas de resto eu adorei. Então, Pablo, eu não acho que ele estabelece essa regra, entendeu? Porque se ele estabelecesse, esses personagens aí dimensionais lá, com esses seres com aparências de quadro do Picasso, né, que pode ser seres espirituais, né, vamos dizer assim, mas eu não sei quânticos, né? Eles se chamam de seres quânticos. Seres quânticos eu acho bem legal. É bem legal isso, é bem melhor. Então, esses seres quânticos, né, eles são seres que mentem, né? Entendeu? Isso fica bem claro no filme, né? Quanto aquele personagem que tá perseguindo, né? Eles estão tapeando ele direto, né? Eles não são Terry. Exato. Eles não são seres que têm um compromisso com a verdade, né? Então, não dá para dizer se eles estabeleceram ou aquilo eles usam mais como um norte, como um guia para explicar aquelas almas que ainda não têm tanto conhecimento assim. Mas eu não acredito que eles falaram a verdade, assim como em quase todos os momentos eu acredito que eles nunca falaram a verdade direito, né? Eles explicam de forma simples o que dá para explicar para seres que estão em condições que conseguem entender somente de forma simples ainda, né? Quando uma criança você não vai explicar uma coisa complexa com todos os detalhes, você vai explicar de forma simples. Com o tempo ela vai aprendendo como funciona, entendeu? Eu acho que é isso. Eu não consigo ver que eles estavam falando a verdade sobre regras. Por isso que eu não vejo que eles estavam traindo. E como o filme estabeleceu que eles não têm tanto compromisso com a verdade, para mim eles poderiam muito bem realmente ter mentido. Não é uma coisa que surge do nada no filme. Não, eu também concordo com o Felipe quanto a isso, que não enxerga uma contradição, justamente porque não há um estabelecimento de uma regra propriamente, digamos, dura, sabe? Uma regra que não se pode quebrar. E, inclusive, porque esses seres, né, esses seres quânticos, eu achei muito, muito interessante como eles dão uma ideia, digamos, espiritual, né, de uma outra dimensão, mas, ao mesmo tempo, não se atrelam a nenhuma tradição religiosa que conhecemos na Terra, né? Conhecemos humanamente falando, né? São coisas, eu acho que conseguem construídas a partir de várias ideias, várias noções existentes em termos religiosos, mas sem se apegar a uma em específico. Inclusive, isso que o Felipe destacou é muito legal, desse caráter brincante, sabe? Desse caráter até mesmo de mentir, né? Desses seres que me remonta, né? Me leva a algumas tradições religiosas, né? Digamos assim, em termos antropológicos, que determinadas cosmologias a esses seres mesmo, que são brincantes, que vêm aqui entre os humanos e brincam com a gente de diversas maneiras. Sobre essa questão que eu perguntei a vocês, eu suspeito, eu tendo a acreditar nisso que vocês trouxeram, né, de que esses seres têm isso, né, e que eles realmente mentem. Tem até uma cena quando o Terry, eles fazem a cabeça do Terry para o Terry ir para a Terra, né, atrás das almas, né? E aí eles dizem um pro outro, né? Eu espero que isso dê certo, senão a gente tá perdido, né? Como se eles tivessem um plano, estivessem planejando algo já antes, né? Para além do que o Terry sabe, né? Sim. Então, só que eu acho que mesmo que a gente perceba essas questões, eu acho que o filme ele poderia desenvolver mais esses elementos, sabe? Porque para mim fica confuso, né? Essas questões. É tudo muito do que a gente conjectura, né? Eu acho que fica um pouco confuso, na minha opinião. Mas é um filme de uma riqueza tremenda, né? Mas eu gosto muito da mensagem do filme, né? De você valorizar as pequenas coisas, de você perceber que a vida, ela está acontecendo a todo momento, né? E ele até diz que antes do show ele fala: minha vida começa agora, né? Só que não, né? A vida dele já estava acontecendo, né? Sim. Ele que não se antenava a isso, ele que não percebia a riqueza da vida, né?
que é o que acontece com a 22, né? E também, e quando ele percebe isso, né, quando ele tem esse insight, né, e ele vai para casa, né, e naquela cena que ele vê os objetos que a 22 deixou, né, aquilo é de uma beleza, gente, de uma sensibilidade, né, e eu gostei muito de como o filme traz essa questão de como a gente pode ter contato com esse mundo espiritual ou quântico, enfim, que a gente queira chamar, né, como a arte possibilita isso, né? Como aquilo que a gente faz bem, não só a arte, mas aquilo que a gente ama fazer, né, faz com que a gente chegue a transcender, né, o espaço-tempo, né? Então é muito bonito isso, né? Achei de uma sensibilidade linda, né? Essa cena me emocionou muito. O que eu mais gosto nessa cena é que qualquer pessoa pode entrar ali fazendo bem o que gosta de fazer, né? E o Bicho Solto é um exemplo disso, que o trabalho do Bicho Solto é horrível, é uma exploração, não pode parar, é um trabalho horrível, mas ele faz com tanta devoção ali, ele faz com tanto carinho, que ele alcança com facilidade ali. Ele entra a hora que quiser, porque não importa o que ele faz com muito carinho, assim. Acho que qualquer coisa que ele fosse fazer, ele ia dar a mesma paixão do que alguém que está querendo ser um artista reconhecido por todo mundo. Ele faz algo que ninguém reconhece no dia a dia, mas ele faz bem o seu trabalho. Exatamente. E não somente isso, né? O Bicho Solto, eu gostei muito deles usarem a questão do pessoal mais hippie, né? Dessa galera mais alternativa. Né? Essa galera vive no nirvana, no mundo próprio, né? Então, gostei muito dessa coisa, mas a mensagem é outra, né? De que essas pessoas, elas são pessoas mais desapegadas, né? Que não ficam obcecadas com as coisas dessa vida, né, tão opressora que a gente tem aqui, né, que é totalmente diferente daquelas perdidas que a gente vê lá, né, que são tão obcecadas com as coisas do mundo aqui que acabam esquecendo da própria vida, né? Verdade. E o próprio protagonista, ele é quase uma alma perdida, né? Ele é tão obcecado com a carreira dele, com a música, que ele esquece da vida ao redor dele, né? A única diferença dele para as outras almas perdidas é que o que ele faz, ele ama fazer, né? Por isso que ele não chega a ser uma alma perdida como as outras, né? Agora, outra coisa assim, essa lógica interna do filme de algumas coisas ficarem abertas, né? A gente não sabe qual é o plano daqueles seres quânticos, a gente não sabe, depois que você atravessa aquela luz, para onde você vai? Você não tem ideia, não sabe, né? O filme ele trabalha com uma lógica tá dentro da lógica interna do filme, por isso que me faz questionar um pouco menos, assim, e não me parece furo, me parece intencionalmente deixado o filme aberto. Eu não sei para onde a 22 foi, não sabemos aonde ela vai encarnar. Então eu gosto desse ponto no filme, assim. Ele tá muito menos preocupado em dar resposta de tudo, fechar todas as pontas, né? Igual alguns filmes do Christopher Nolan, quase todos, e tá muito mais preocupado em contar aquela história da melhor forma possível, sem se preocupar em fechar todos os pontos, assim. Então, e ao mesmo tempo que ele não fecha, nos permite pensar muito mais sobre o filme depois, né? Do destino daquelas pessoas, o que vai acontecer, e ao mesmo tempo que a gente vai refletindo sobre nossas vidas, porque também é assim, não sabemos de onde viemos, se viemos, para onde vamos e se vamos. Então, enquanto a gente está pensando no meio que é importante, não é a forma que as coisas se fecham, mas como as coisas acontecem. E isso é mais um exemplo da maturidade que esse filme tem, né? Da maturidade da Pixar. Né? É uma maturidade, mas que ao mesmo tempo tem um pouco de covardia, né? Assim, pelo menos eu avalio que o final do filme, né, é covarde. Eu acho que se matasse o personagem, hoje ele estaria no meu top 5. Pois é. Acho que deu um passo para trás. Sim, também acho.
E sobre essa questão de ser maduro, ao mesmo tempo, a gente até citou um pouco isso lá atrás, Leonardo acho que trouxe, né, de que eu acho que é o filme menos infantil, digamos assim, né, o menos acessível para o público infanto e juvenil que a Pixar já fez, né, é o mais adulto dos filmes da Pixar, né. A trama não, mas eles trazem alguns elementos, assim, o formato das almas, a hora que ele reencarna num gato e a 22 no corpo dele, o que traz um pouco de humor físico. Então acho que eles tentam dar algumas saídas, mas a trama não tem nada de infantil. Eu assisti o filme com meus sobrinhos, né? Então, pois é, minha sobrinha de 11 anos e meu sobrinho de 8, né? A única coisa que eles disseram foi que gostaram do filme, mas não falaram muito sobre a trama, ou se entenderam, tá? Ainda preciso conversar mais com eles, né? Mas disseram que gostaram do filme, só isso, né? Mas eu percebi que durante o filme não teve muitas risadas, né? Não teve muita... Era um filme que deixou eles mais sérios, né? Inclusive, isso é outra coisa que eu acho bem legal do filme, né? Porque as pessoas, às vezes falam, eu já ouvi pessoas falando que o filme fala sobre a morte, né? Eu acho que não, eu acho que o filme que fala sobre morte da Pixar é o Viva. Eu acho que o Soul é um filme sobre a vida. É um filme sobre vida. Exatamente, concordo com isso. Ele tem o pré-vida, o pós-morte, ele trabalha esse tema, mas ele não aprofunda. O que ele aprofunda mesmo, a questão principal dele é de viver a vida, né? O que você faz enquanto está vivo. Ele não está se importando com o que vai acontecer quando você morrer, né? Porque eu acho que, mais uma vez, ele deixa mais uma coisa aberta, que é aquela questão da atravessando aquela grande bola de luz branca, para onde você vai? Sei lá, vai para 2001, Odisseia no Espaço. No filme não importa explicar isso. Você não vai para lugar nenhum. Talvez você caia na Terra de novo. Não sei, ninguém sabe. O importante do filme é estar... E talvez nem tenha além vida, né? Porque o sonzinho... O sonzinho que aquela bola emite parece aquelas raquetes de matar mosquito. Sim, e olha uma questão, aquilo parece ser uma existe tipo uma esteira levando eles ali, que é bem semelhante àquele final do Toy Story 3, né? Que eles estão indo para aquele lugar de fogo, arrastado pela... Se passasse ali, não tinha nada. É mesmo, boa sacada. Ao mesmo tempo, o filme sugere também que existe a questão da reencarnação, né? Quando ele está ali apresentando, quando ele vai apresentar os mentores, né? Ele fala, não se preocupem, vocês já passaram por aqui antes, várias vezes, só que vocês não lembram, né? O trauma do nascimento. Pois é um filme maravilhoso, mais um grande acerto da Pixar, né? Pode candidato a ser um dos melhores filmes do ano, viu? 2020. Mas o ano também não ajudou, né? Não é um grande mérito, assim. Mas uma coisa eu posso dizer, talvez esse salvasse o cinema. Pois é, né? Alô, senhor Nolan. E antes da gente ir para as nossas considerações finais, né? Vamos agora para uma tarefa hercúlea, né? Que a gente se deu esses dias, né? Que é fazer um top 5 aí, né? Dos filmes da Pixar, né? Pois é, então começa aí, Felipe, com seus top 5 aí dos filmes da Pixar, para você. Meu top 5, eu acho que eu acabei de decidir praticamente, não faz muito tempo. E eu coloquei o Toy Story 3 não vou dar número não, tá? Vou falar os 5, porque eu acho que os 5 poderiam estar ocupando o primeiro lugar. Então, não dá. Ok. Toy Story 3, assim, acho um ótimo desfecho, assim, de um ciclo dentro da trilogia, né? São 4 filmes, eu acho os 4 filmes excelentes.
mas o 3 ele fechou ali muito bem uma história, e ele tem méritos em si também, né? Ele não só depende dos outros dois, né? Mas ele constrói novos personagens. Eu acho um filme muito bom, assim, e maravilhoso. E minha homenagem a todos os Toy Story. Então, o Toy Story 3 está nessa lista. O Wall-E, né, que é o filme de ficção científica da Pixar, que eu acho uma das maiores ficções científicas de todos os tempos. Não está tão abaixo assim de Solaris, 2001, Odisseia no Espaço, Contatos e assim vai. Divertidamente, pela tarefa mais difícil que a Pixar tinha até então, né? E cumpre com louvor, faz um filme maravilhoso. Assim, não tem como criticar o filme, ele é muito bem construído. Up, eu acho que todo mundo já imaginou que estaria quando eu falei de Up mais cedo. Então, não foi nem difícil, Up estaria, eu já sabia disso, né? E a parte mais difícil, assim, de colocar 5 filmes é que qualquer um não, né? Mas outros grandes filmes poderiam ocupar esse próximo lugar. Mas pelo legado de um filme muito renegado, que eu não acho que deveria ser renegado, e não se preocupe, Leonardo não é um bom dinossauro, é Vidas de Inseto. Olha aí. Mas fico feliz que a gente tenha Vida de Inseto em pelo menos um dos top 5 aqui, né? Leonardo. Vamos lá, né? Eu, ao contrário do Felipe, eu vou... Assim, foi muito difícil, né? Eu colocaria uns 12 a 15 que poderiam estar nesse top 5, né? Mas eu consegui pôr uma ordem, né? Isso vai ser inclusive um pódio. Vamos lá. Em quinto lugar, eu colocaria o Ratatouille, né? Acho que até pela importância que ele teve, né? Abriu a era de ouro da Pixar, né? 4 anos seguidos de obras-primas, né? Qualidade gráfica dele, tudo isso que a gente já salientou aqui, a história, assim, sociologicamente falando, é maravilhosa a discussão trazida. Em quarto lugar, eu vou de Viva, A Vida é uma Festa, e eu coloco pela sensibilidade da animação para discutir a questão identitária, cultural, a memória, né? Enfim, todas essas temáticas aí que estão tão bem trabalhadas no filme. Aí agora o pódio. Em terceiro lugar, eu vou botar o Up, Altas Aventuras, né? Eu até fiquei tentado em colocar em primeiro, mas pensando bem depois, eu achei que tem algumas coisas que me fazem algumas ressalvas, né? Que eu colocaria o filme ali no segundo ato, né? Mas que nada diminui a emoção que ele traz, né? O equilíbrio que traz em termos de narrativa e também da parte gráfica, né? Em segundo lugar, eu coloco Toy Story 3, que acho que não à toa é um filme que vai ser lembrado por gerações, eu creio. Eu não creio que essa questão que você trouxe, Pablo, de que as crianças hoje em dia não têm mais essa ligação com o brinquedo, e podem ser que com o passar dos anos, né, dos tempos, elas percam esse entendimento da história de Toy Story, né? Mas que Toy Story 3 fecha com chave de ouro, né? Inicialmente a trilogia, até então trilogia, né? E foi por emoção ali, fora a história em si, que é muito bem conduzida, né? A trama. E no primeiro lugar eu coloco o Wall-E. E como o Felipe foi muito feliz em dizer, é uma das melhores ficções científicas que já foram feitas. Eu acho que ele consegue dosar muito bem uma parte da emoção, né? E também da mensagem social que ele traz, né? A mensagem ecológica, né? E também de prestar indiretamente até mesmo, talvez, uma homenagem ao cinema mudo, né? Talvez, não sei se eles estavam com essa intenção quando fizeram o filme inicialmente, fazer aquela ousadia narrativa, né? De ficar tanto tempo sem qualquer diálogo
ali em tela só com os robozinhos. E eu amo o Wall-E. O meu foi muito difícil também, né? Eu até falei pro Felipe em off que foi a lista mais difícil que eu já fiz, né? E muita coisa boa, muita coisa boa. Mas vamos lá, eu também fiz a minha por ordem de preferência. Então, em quinto lugar, eu coloco Ratatouille, né? Também acho nível técnico, acho que é uma das melhores coisas que a Pixar já fez. E um dos melhores filmes sobre a arte, sobre o valor da arte, sobre a crítica, né? Fora as discussões sociológicas, como já trouxe Leonardo, né? Acho um filme impecável e que merecia ser mais reconhecido, que eu acho que é um filme que ainda não teve o seu valor tão reconhecido pelo grande público, né? Pela crítica sim, mas pelo público não, né? Acho que é um filmaço, né? Em quarto lugar, né, eu coloco o Viva, A Vida é uma Festa, né? Eu adoro esse filme, mesmo ele tendo alguns elementos previsíveis, mas eu acho que a forma como ele aborda uma cultura diferente, né, a cultura mexicana, com tanto respeito, com tanta sensibilidade, acho isso importante dentro da filmografia da Pixar. Em terceiro lugar, eu coloco Procurando Nemo, né, que eu acho uma coisa linda, né, por tudo que a gente já falou dele aqui, né, um dos melhores filmes da Pixar, né, um filme maravilhoso, com personagens super carismáticos, com temáticas, né, também pesadas, mas ao mesmo tempo retratadas de forma sensível, né, e todo o universo aquático de Procurando Nemo é de uma riqueza, né, incrível, né. Em segundo lugar, eu coloco Divertidamente, né? Eu acho também um filme sensacional e que é um filme que também consegue traduzir, né, de forma lúdica conceitos complexos, conceitos difíceis, né, e trazer isso numa bagagem lúdica e infanto-juvenil que consegue encantar tanto crianças quanto adultos, né? E em primeiro lugar, né, é o meu querido Wall-E mesmo, assim como o Leonardo, né? O Wall-E também concordo que é uma das maiores ficções científicas de todos os tempos e uma das melhores animações já feitas, né? Eu sou apaixonado pelo cinema mudo, então ver uma animação trazendo essa referência como o Wall-E faz no seu primeiro ato, para mim foi encantador. Amo esse filme, uma obra-prima sem igual, né? Até agora, para mim, a Pixar não fez nada melhor. Bom, eu estava vendo aqui, juntando os nossos 3 tops aqui, tem 2 filmes que apareceram nos 3, né? Que é o Divertidamente não, Divertidamente e o eu não Wall-E, botei, né? não. Oi? Não, coloquei não. Botou não? Ah, pensei que tu tinha falado. Só o Wall-E. Então foi o Wall-E. Então, de acordo com o podcast no Em Movimento, o Wall-E é o melhor filme da Pixar. Boa escolha. Concordo, sim. Se for para liderar acho justo. Bom, falamos sobre o cinema da Pixar, né? Cinema rico, né? Mas eu queria mais uma vez agradecer vocês, né? Felipe, Leonardo, mais uma vez sempre com contribuições muito boas, né? E eu queria agora que vocês fizessem as suas considerações finais aí, né? Pra gente ir se despedindo. Gostaria de agradecer demais o convite, né? Falar sobre os filmes da Pixar para mim foi muito bom, porque a Pixar é um dos maiores estúdios em atividade, né? E é um dos melhores estúdios fazendo filme hoje em dia, né? Porque hoje em dia está cada vez mais difícil, assim, para o sistema de estúdio americano, né? Eu vejo que tem cada vez mais estão empobrecendo suas histórias e ao contrário disso, pelo que acabamos de conversar, a Pixar não está cada vez mais enriquecendo suas temáticas. Então foi um prazer, obrigado mesmo. Quero agradecer primeiramente a você, Pablo, por mais um convite, agradecer pela presença do Felipe, que é um expert de cinema, né? Uma verdadeira enciclopédia. Quando eu crescer, quero ser igual a ele. Ele acha que não. Né? Sério? Tá brincando, Ele acha Felipe? Que não. Nada, estou esperando, estou muito perto de vocês. E continuando, né, dizer que
a Pixar, né, é um estúdio maravilhoso, assim, tem produzido filmes contemporâneos, né, um atrás do outro, e foi muito prazeroso estar conversando sobre as 23 animações do estúdio, e já na expectativa, né, dos próximos lançamentos aí, que vem Luca, acho que agora em 2021, que vai se passar na Itália, trazendo um ambiente marinho, novamente, monstros marinhos, e o filme solo do Buzz Lightyear, né? Tá prometido para ir. Então, estamos aí na expectativa de o estúdio continuar avançando nas suas discussões, inclusive filosóficas e existenciais. Obrigado, Pablo, mais uma vez pelo convite do podcast Cinema em Movimento. Sigam no Instagram, viu, pessoal? E no Facebook. É isso aí, gente. Foi muito bom falar sobre Pixar, né? Vocês viram aí a riqueza, né, desse estúdio, né? Esse estúdio tão importante para a animação, principalmente a animação ocidental, né? E como vocês trouxeram, né, a Pixar está sendo responsável, né, por alguns dos melhores filmes, né, da atualidade. Então, o estúdio conseguiu, né, demonstrar, né, toda a potência que tem, né, o gênero da animação, né, faz com que a gente não subestime esse gênero, né, que é um gênero que pode trazer coisas tão bacanas e é tão rico, né, tão cheio de possibilidades, né, e a Pixar vem demonstrando isso como ninguém, né? Então foi muito bacana discutir isso aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E você que quer nos acompanhar, continue nos acompanhando aqui no Cinema em Movimento. Você pode sugerir temas também. Vai lá no Instagram do Cinema em Movimento, @Cinema em Movimento 7, numeral 7 no final. Coloca lá nas mensagens, nos comentários, faz sugestões de temas, né? Nós vamos estar aqui a cada 15 dias trazendo discussões interessantes para quem ama o universo da sétima arte, o universo do cinema. Então, muito obrigado por ter nos escutado até aqui, né? E até a próxima com mais um podcast do Cinema em Movimento. Valeu!